Pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês. Hoje de manhã eu estava pregando sobre o seguinte, que a gente não podemos deixar o inimigo colocar uma incredulidade no nosso coração. Como assim incredulidade? Deixa eu te explicar. É quando você não acredita que aquela pessoa, né, aquele pastor, aquela pastora, aquela pessoa que está pregando para você, você não acredita que aquela pessoa é usada por Deus. Aí você leva a palavra de Deus de qualquer jeito, entendeu? Ah, não é possível, isso aí é coisa da cabeça dele, coisa da cabeça dela. A gente não pode fazer isso não, pessoal. Porque a palavra de Deus, ele disse assim, ó, não sois vós que falarás, é o Espírito Pai que fala em vós. Você está entendendo? Às vezes, pastor, mas o pastor não é perfeito, a pastora não é perfeita. Irmão, pelo amor de Deus, não procura perfeição em homem. Você tem que procurar perfeição em Deus. Jesus é perfeito. Eu não, eu sou falha, eu sou um ser humano, entendeu? Claro que é aquele negócio. Eu não posso ter umas falhas ao ponto que Deus não consiga me usar, entendeu? Eu não posso usar por aí ter um relacionamento aí fora do casamento, entendeu? Beber uns bilinais por aí eu odeio, jogo praga nos outros, falo mal de todo mundo, né? Fica difícil Deus me usar, minto. Você vai olhar assim e você vai falar, não, tem alguma coisa errada, não está usando essa pessoa. Mas falhar, todos nós falhamos, nós não somos perfeitos, entendeu? Só que Deus chamou a pessoa como aquele instrumento dele, se Deus vê que não está dando mais, Deus vai dar um jeito, irmão. Vai levantar outra pessoa, que Deus não vai deixar o povo dele ser enganado. Você acha que Deus vai fazer isso? Não vai, tadinho. Eu vejo ele tudo inocente. Vamos supor assim, eu erro alvo com Deus, eu cometo um pecado que Deus não consegue me usar mais. Você acha que Deus vai me deixar eu ficar enganando vocês, gente? Vocês são inocentes. Assim, você não tem culpa que eu errei o alvo. Deus não vai fazer isso, não vai deixar. Aí se eu errar, eu vou levar vocês tudo com erro também. Porque eu vou começar a ensinar vocês um monte de coisa errada, entendeu? Então Deus não vai deixar isso. Então o que a gente não pode fazer? A gente não pode pegar aquilo que Deus está falando e trocar. Hoje eu preguei sobre isso, sobre Adão e a Eva. Quando Deus falou para Eva o seguinte, de toda árvore, falou com Adão, né? Falou com Adão para Eva, toda árvore que tem no jardim, comereis, menos a árvore do bem e do mal, essa não come. Se vocês comerem isso aí, vocês vão morrer. O que eles fizeram? Ela foi escutar a serpente, aonde hoje eu preguei sobre não devemos andar pelo conselho do ímpio, entendeu? O diabo, ele é uma voz negativa, ele fala na sua mente, ele começa a trabalhar na sua mente de uma tal maneira, e se você não tiver alicerçado na palavra, o ataque dele é pesado, irmão. O negócio dele é acabar com você, botar você em depressão, fazer você parar, não acreditar mais em Deus. É isso que ele quer. Você nega a sua fé, não acredita mais em Deus, desiste de tudo, joga tudo pro alto. E para isso ele fica ali abusinando no seu ouvido. Entendeu? Ele joga você contra os outros. Ele é terrível. Entendeu? E a gente não devemos acreditar, dar crédito a ele. Se a gente acreditar no diabo, a gente nunca vai alcançar as promessas de Deus. E aí, o que acontece? O Adão e a Eva, né, deu ouvido à serpente. Quando a serpente chegou, falou para ela assim, foi assim que Deus disse, não comerás da árvore, né? Aí, o que ela fez? O primeiro erro da Eva. Qual foi o primeiro erro dela? Foi dar ouvido à serpente, aquela voz, por exemplo. Quando Deus manda você fazer uma coisa, que vem em pensamento, mandando você fazer outra coisa, você já tem que pular fora desse pensamento, você tem que repreender esse nome de Jesus. Não, peraí, esse pensamento está fora da palavra. Deus mandou fazer uma coisa, o pensamento está mandando fazer outra. Quer dizer, o maligno está falando no seu coração, não está falando usando da pessoa, que às vezes ele não tem ninguém para usar, ele vai falar no seu coração, na sua mente. Eu até imagino, peraí, gente, cada um tem o seu modo de pensar. Eu imagino, não sei, se eu estiver errado, Deus me perdoe, mas eu imagino que
que aquele deserto que Jesus estava, aquilo ali era na mente dele. Ele estava num lugar, entendeu? Passando lá um momento de tentação, e ele viu lá a pedra lá, e eu imagino que aquilo foi na mente dele. Eu imagino que veio aquele pensamento. Eu imagino que veio aquele pensamento na mente dele. Se tu és filho de Deus, por que tu não transforma essas pedras em pães? Eu acredito que o diabo tentou ele em forma de pensamento. Por quê? Porque a Bíblia diz que só estava ele e o diabo, não é isso? Não tinha mais ninguém ali, só estava Jesus e o diabo. E o diabo ele não tem corpo. Ele é um espírito que não tem corpo. Então como é que ele estava lá? Jesus estava no corpo dele, mas o diabo estava como? Se ele é um espírito. Então eu imagino que ele devia falar na mente de Jesus. Jesus olhou assim para perto, estava com fome. Ele não. Ele na mente de Jesus. Tu é filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Aí Jesus depois, sei lá, foi dar uma passeada lá, parou lá no pináculo, lá no templo, em alto, né? Aí, ó, não gosto, tu é filho de Deus, por que você não se joga daqui para baixo? Eu acredito que essa tentação era na mente de Jesus. Não tem pessoa que chega lá no viaduto e se joga? Não tinha ninguém ali, quem mandou ela se jogar? É aquela voz que está na mente dela. Por que você não se mata logo de uma vez, se joga daqui? Então ele está trabalhando onde, pessoal? Na mente da pessoa. É isso que você tem que ter cuidado, entendeu? Então, o diabo, o que ele fez? Virou para ela e falou assim, ó, certamente não morrereis, não. Então Deus era mentiroso. Deus falou que ia morrer. Ele dizendo que não ia morrer. Entendeu? Então será que Deus mentiu? Não. Ela já, certamente não morrereis. Deus está falando isso que sabe. Que no dia que vocês comerem dessa fruta, os olhos de vocês se abrirão, vocês serão como deuses, sabendo bem e mal. Entendeu? Então o que acontece? Ela foi e cedeu, comeu a fruta. Por que ela comeu a fruta? Ela foi meio que incrédula. Porque Deus falou uma coisa para ela, a serpente falou outra. Ela deixou de acreditar no que Deus falou para acreditar no que a serpente estava falando. Porque depois a Bíblia diz que ela vendo que a fruta era boa, agradava os seus olhos. E boa para dar entendimento. Quem falou para ela que não era para dar entendimento? Não foi Deus. Entendeu? Então ela acreditou mais no que o diabo estava falando do que em Deus estava falando. E a gente não podemos fazer isso. Nós temos dois pensamentos na nossa mente. Um é para empurrar você para o abismo. Está falando que não vai dar, que é tudo mentira. Desculpa aí, pessoal. Até as promessas que Deus te fez, o diabo fala que é tudo mentira. Então quer dizer que Deus mentiu para você desde o começo. Você está entendendo? E nós temos que lutar para ficar com a palavra de Deus. Nós não podemos ceder para o maligno. Nós temos que lutar para crer, para perseverar, para continuar na palavra. Não sair daquilo que Deus está te falando. Entendeu? Deus até falou isso para uma pessoa na Bíblia. Vamos dar uma olhadinha lá? Vocês estão entendendo, pessoal? Vamos dar um pulinho lá. No livro de Josué. Josué capítulo. Só um minutinho, tá? Oi, mãe. Deus abençoe. Também te amo, tá? E a mamãe.
Acharam aí, pessoal? Olha só, presta bem atenção. Lá no Josué, capítulo 1, vê lá. Vocês vão achar, acharam aí? Olha só, presta bem atenção, pessoal. Olha o que Deus falou aqui. Vamos lá, vamos prestar atenção nisso aqui. Deus fala a Josué e faz o que, pessoal? E anima, não é isso? Ele está dizendo assim, eu vou explicar isso aqui depois aqui. Pessoal, preste atenção. O inimigo, ele muda às vezes de estratégias. Às vezes ele usa pessoas para tentar tirar você da presença de Deus. E às vezes ele ataca você. Ele ataca você internamente. Tentando atacar sua mente, tentando atacar seu ânimo, para colocar um desânimo, fazer você desistir no meio do caminho. Por isso que a gente precisa cada dia fazer duas coisas. É ouvir mais e orar mais. Entendeu? Porque nesses últimos dias, o diabo ele sabe que ele já está condenado. Jesus, quando chegar, não tem mais condições para ele. Então, ele tem atacado muitas pessoas para tirar as pessoas da presença de Deus. Entendeu? E muitas das vezes ele tenta atacar você com depressão, com desânimo. É hora que você desiste de tudo, quer mais andar. E eu estava meditando, pessoal, presta atenção. Eu vou até fazer uma pregação sobre isso. Eu estava orando e estava meditando sobre Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E eu estava descobrindo, né? A gente vai meditando na palavra, a gente vai descobrindo as coisas. Por que o Davi era um homem segundo o coração de Deus, pessoal? Por que você acha que ele era um homem segundo o coração de Deus? Quem? Vamos fazer tipo uma enquetezinha aqui. Vamos começar aí. Ana, por que você acha que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Fala aí, seu opinião. Não fala, não fica com vergonha de falar, não. Pode falar. E você, ô Zuzu, você acha que ele era um homem segundo o coração de Deus por quê? E você, Anderson? Nossa, Davi é muito bacana. Não, mas é verdade. Ele era tudo isso. Ele era de oração, era sincero, era temente a Deus. Ele era. E você, ô? Sim. Hã? Dá a sua opinião, mas você acha que ele era um segundo coração de Deus? Hã? Ele tinha um coração quebrantado. E você, Guigui? Hã? Não vai dizer que é porque ele matou o gorila, não. Não, que ele matou o gorila. Também era sincero. E você, Natácia? Oi? Se eu pegar aqui, eu vou pegar mesmo. Por que Davi dá a sua opinião. Dá a sua opinião. Uma delas é porque ele tinha facilidade de perdoar os inimigos. Ele amava os inimigos, Davi. E você, Aninha? O que você acha que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Também. Bom, gente, o Davi ele tinha todas essas qualidades aí que vocês falaram, mas eu estava meditando sobre a vida de Davi. E eu entendi porque, assim, o principal motivo que ele era um homem segundo o coração de Deus. Sabe o quê? Ele confiava muito em Deus. E a confiança em Deus é uma maturidade espiritual. Quando a Bíblia diz para você ser perfeito,
Não existe ninguém perfeito, todos nós sempre vamos falhar. Mas uma perfeição, a medida de um varão perfeito, a estatura de Cristo, é quando você pega uma confiança mesmo em Deus. E eu estava meditando na vida de Davi, eu estava falando, gente, a vida de Davi não foi fácil. Teve muitas lutas, muitas batalhas, mas como aquele homem confiava em Deus? Ele confiava muito em Deus. Uma das primeiras, logo de cara, ele já mostrou confiança dele em Deus quando foi lutar com Golias, né? Ele pequenininho, sem arma, mas ele encarou Golias assim mesmo, tudo ou nada. Ou ele morre ou eu morro, entendeu? Mas ele foi. A confiança que ele tinha em Deus. Depois eu fiquei meditando na trajetória da vida dele. O Davi, ele, quando pecou com a Batseba, que não foi um pecado muito razoável, né? Porque ele cometeu adultério, ele forjou a morte do homem lá, do marido dela. Deixa eu te explicar uma coisa. Se é uma pessoa que não conhece o seu Deus, e se ele não fosse uma pessoa que confiasse em Deus, ele tinha se desviado. Com certeza ele tinha se desviado, porque a pessoa quando erra, principalmente o pecado daquele ali, o diabo faz de tudo para tirar, ele se aproveita daquele erro para botar condenação, acusação, culpa. Entendeu? Ficar perturbando a mente da pessoa, se você não ia mais não, você vai fazer nada que lá. Já pecou, já não sei o quê. Então, poxa, não foi um pecadinho muito razoável o que ele fez. Ele forjou a morte de um homem, gente. E ele saiu e engravidou a mulher dos outros. Entendeu? Não foi uma coisinha boba. Só que o Davi, ele confiava tanto em Deus, tanto, que ele não se desviou. Ele foi lá e se humilhou e confiou no perdão de Deus. E outras situações que Davi mostrou lá a confiança que ele tinha em Deus. Então, pessoal, pastor, eu quero ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Não desconfie de Deus, confia em Deus. Que eu estava pensando, Davi, ele confiava tanto em Deus que ele teve uma vida inteira com Deus. Davi teve tentações, pessoal. Davi errou, Davi teve tentações, Davi teve perseguições, Davi teve tanta luta, só que ele não abria mão de Deus. E ele era, como vocês falaram, ele era uma pessoa sincera. Quando ele errava, ele ia até Deus e recorria e confiava no perdão de Deus. Você entendeu? Porque se você não tiver essa confiança, o maligno não deixa você ter uma intimidade com Deus. Você pecou, de você ir lá se consertar com Deus e continuar, você cai e fica caído. O Davi não, o Davi ele sabia, ele recorria a Deus. Ele até fez um salmo lá, né, que falando a fraqueza do homem e a grandeza de Deus, um negócio assim. Porque nós temos que entender o Evangelho funciona assim, presta bem atenção. Você não deve ficar pecando voluntariamente. Se você sente que tem um pecado na sua vida, você tem que lutar contra isso, lutar em oração. Às vezes você diz, mas isso nunca vai acabar. Mentira do diabo. Às vezes você está passando uma tentação, um troço que o diabo põe na tua cabeça, você nunca vai sair dali. Isso nunca vai acabar. Você está acreditando nele. Você tem que acreditar em Deus. Entendeu? Não tem nada maior do que Deus. Se Deus não dá nada que você não consiga suportar. Então, Deus não vai deixar você ser tentado acima das tuas forças. Você tem que confiar em Deus. E a gente não vamos pecar voluntariamente, mas você tem que entender que Deus, Jesus Cristo, eu não sei onde está esse versículo, mas eu li até um dia desse. Ele mesmo sendo tentado em tudo, ele sabe socorrer os que são tentados, porque ele conhece as nossas fraquezas. Entendeu? Ele reconhece as nossas fraquezas. Então, Jesus, ele está disposto, quando ele chamou você, mas tem tentação, mas tem perseguição, tem mais não sei o quê, mas ele está disposto a estar com você para te ajudar.
Agora, a única coisa que você não pode fazer, que Davi não fazia de jeito nenhum, que eu estava meditando na vida de Davi, sabe o quê? Desistir. Isso ele não fazia. Ele podia ter desistido, pegou lá com Batseba, ouviu a morte do homem lá, quer saber? Todo mundo já ficou sabendo, que vergonha, entendeu? Né? Não tem mais jeito, ele podia ter dito, mas ele não abria mão de Deus. Ele caía, irmão, levantava com aquele João teimoso, caía, mas levantava, caía, mas estava lá. Então, a maturidade para Deus o segredo, um dos maiores segredos de Davi era essa confiança que ele tinha. Até quando ele errava, ele confiava em Deus, que Deus era poderoso para perdoar e para purificar ele daquele pecado. Então ele ia até a Deus, ele bem ele ia, ele mal ele ia, ele para louvar ele ia, chorando ele ia, na época da alegria ele ia, na época da tristeza ele ia. Você olha o estado de Davi. Se ele pecou, ele ia, se ele não pecou também ele ia. O segredo dele é essa confiança que ele tinha no Deus dele, que podia livrar ele de qualquer situação, de qualquer pecado, de qualquer situação. E a gente temos que ter essa confiança em Deus. Não importa o que é, Deus começou a boa obra dele em você, não começou? Ele é fiel para terminar. Só que você, muitas das vezes, o maligno faz a pessoa parar no meio do caminho, põe isso, põe aquilo. Você não tem jeito não sei o quê. Então, se você parar para analisar, preste bem atenção. Não é que Deus não quer realizar nada na sua vida. É que nada que eu peço funciona. Não é isso. É que às vezes a gente dá mais ouvido ao diabo do que a Deus. Aí não funciona. Onde ele fica falando, não adianta nem você orar o tempo que você está orando por isso aí. Vai ficar nessa toda a vida e aí você vai acreditando naquelas mentiras dele. Não pode, pessoal. Nosso Deus é maior, a gente tem que mudar a nossa mente. Às vezes a gente já se converteu, mas não o quanto deveria se converter. Por que você está falando isso? Porque eu que sou eu entendo que eu ainda não sou convertido do jeito que Deus quer, irmão. Que eu não bebo mais no fundo, no cheiro, mas não é isso não. Tem que confiar em Deus. Tem que lutar contra a dúvida. Entendeu? Não pode dar ouvido ao diabo, que nem a gente fez, a Eva fez. Né? Não. Se Deus falou A, é A. Não vou sair do A. Nada vai me tirar do A. Entendeu? É assim que funciona. Se você errou, Deus está ali para te ajudar. Você restaurar a sua comunhão com Ele. Senhor, Deus quer que a gente seja firme com Ele. E o Davi era firme com Ele porque ele passou tudo que tinha que passar, mas com Deus e confiando em Deus. Muitas das vezes, o cristão vem para a presença de Deus, a pessoa entrega a vida a Jesus, preste atenção. Jesus quer que você viva bem. Jesus quer que você coma bem. Jesus quer que você salvar a sua família. Estão entendendo direitinho? Mas a porta é estreita. Não significa que você aceitou Jesus, você não vai passar nada. Tudo vai ser flores. Não. A palavra de Deus, pessoal, diz o seguinte, lá no livro de João. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. E o Davi, ele sabia passar tudo com Deus, irmão. E ele passou cada pedaço. Mas ele não abandonou a fé, ele não desistiu. Outro dia também eu estava estudando aquela parte de que o Davi, o Absalão se levantou contra Davi, né? Aí eu estava lá em casa, estava lendo a Bíblia, e eu estava lendo aquela parte de quando Davi soube que o Absalão morreu. Poxa, que desespero de Davi. Filho dele morrer daquele jeito. Misericórdia. Quando eles vieram dar notícia, a Bíblia diz que Davi gritava de tristeza por causa do Absalão. Aí eu fiquei meditando, que a gente vê a vida dos outros, mas a gente não analisa, né? E ele não abandonou Jesus. Ele não abandonou Deus, ele continuou servindo a Deus até o fim.
Ele podia se revoltar, né? Pois que é isso? Deus deixou meu filho morrer desse jeito. Eu confiando nele, entendeu? Eu confiando em Deus, ele deixar meu filho morrer desse jeito. Mas a confiança de Davi era muito grande, o amor de Davi por Deus. Então, em todas as horas, ele esteve grudado com Deus. A gente também precisa ser assim. Entendeu? Você não pode estar com Jesus, ver uma tentação, você larga Jesus de lado. Ah, não quero mais não, tá muito difícil, entendeu? As coisas tá boas, meu Jesusinho amado. Aí vem a tentação, não quero mais, muito difícil, não dá mais, entendeu? Não pode ser assim, você tem que estar com Jesus em todas as horas. Glória a Deus. Um dia desse eu estava passando uma luta e eu estava, sabe, quando você sente que você, naquele dia da angústia. Aí o que eu fiz? Eu peguei o celular, coloquei lá o louvor, meia-noite eu comecei a louvar. Mas por que você fez isso? Porque eu lembrei de Paulo e Silas. Ele estava passando uma luta, não tá? O que eles fizeram cerca de meia-noite? Eles começaram a louvar e orar. E aí, enquanto eles adoravam a Deus, houve um terremoto lá e a corrente, as cadeias de todas caíram. Aí eu falei para Deus, Deus, eu preciso que o Senhor tome a frente de algumas coisas aí da minha vida, mas enquanto eu estou te adorando aqui, o Senhor faça igual Paulo e Silas. O Senhor começa a agir aí e o milagre vem acontecer na minha vida. Então, muitas das vezes, a gente não sabemos viver com Jesus. A gente anda com Deus, mas quando vem a tempestade, quando vem a tentação, quando vem a perseguição, você desaba. Você está entendendo? Você não confia no Deus que vai te livrar da tentação. Pessoal, não tem como falar, Deus falar para você, poxa, eu te amo tanto que você nunca vai ser tentado. Tá? Pode ficar tranquilo, você nunca vai ser tentado. Deus não tem como falar isso para você. Enquanto a gente viver aqui, nós vamos ser tentados. Mas Ele prometeu estar com você para tentar, no meio da tentação, você não abrir mão dele e te ajudar a vencer aquela tentação. Deus não falou para você que você fica servir a Ele, que você nunca vai sofrer uma perseguição. Ou você nunca vai ter uma luta, mas Ele falou que estaria com você para fazer você vencer aquela luta. Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens de Deus. Eles não foram poupados da fornalha. Eles foram para a fornalha. Sim ou não? Não, se você é meu servo, você jamais vai entrar numa fornalha. Não foi isso. Eles foram. Só que Deus estava, cumpriu o que prometeu a ele. Estava lá dentro da fornalha para livrar ele. Como ele disse, né? Se você passar pelas águas, não te afogarão. Se você passar pelo fogo, nem a chama arderá em ti. E ele cumpriu, estava lá com eles. O Daniel era um homem de Deus, sim ou não? Sim. Mas ele não foi poupado lá na cova. Ele caiu na cova dos leões. Os leões estavam lá. Só que Deus não deixou os leões tocar no Daniel. Porque ele disse o seguinte, que é de Deus, o maligno não toca. Então ele poupou a vida de Daniel. Mas o Daniel passou pela cova. Então, pessoal, às vezes nós passamos por lutas. Passamos por algumas tentações. Você tem que aprender a passar com o seu Deus. Eu até ontem, não sei se foi ontem, eu ensinei isso, né? Jesus, quando estava sendo tentado pelo diabo no deserto, o que ele fez? O que ele estava fazendo? Orando e jejuando. Tem tentação que você vence logo, tem uns que você tem que estar ali, ó, orando, jejuando, orando, até aquilo sumir da sua vida. Eu estou falando porque eu estou tirando por mim, tá? E às vezes você pode olhar assim, não, pastor, está sempre na presença de Deus, é fácil. Não. Todos nós passamos batalha, todos nós passamos tentação. Um tempo atrás aí eu passei uma tentação de misericórdia. Esse troço não vai me deixar em paz, não, gente. Parece que colou na minha vida, eu estava errado, não aceito isso. Mas Deus espera que você lute, que você não se entregue, que você não
caia na tentação, que você não se renda diante de Satanás, porque não pode vir a tentação, a provação que for, que não é maior do que o seu Deus. Põe isso na tua cabeça, não é maior. Se você pegar firme em oração, Senhor, eu não aceito isso, não é isso que eu quero, tira isso da minha vida, você ora, você jejua, você amassa, você manda embora. E a Bíblia diz o seguinte: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aquilo some. Eu contei o negócio do cigarro. De manhã eu contei o negócio do cigarro. Quando eu fumava, e Jesus me libertou do cigarro, eu fumei durante 17 anos. Quando Jesus me libertou do cigarro, na primeira semana, eu estava em casa tranquilo, fazendo as coisas. Quando chegava assim uma certa hora da noite, começava a me dar aquela vontade de fumar. Eu começava a querer ficar nervosa, eu sentia até o cheiro do cigarro. Aí eu não posso voltar atrás, Jesus me libertou. Aí sabe o que eu fazia? Corria para o quarto e orava, lembro disso até hoje. Corria para o quarto, ficava de joelho, e aquela agonia que não me dava vontade de fumar, e eu começava a orar. Eu não tinha aquele entendimento de expulsar o mal, né? Mas eu começava a orar: Senhor, meu Deus, me liberta disso, o Senhor já me libertou, não deixa eu voltar atrás e tal. E quando eu estava orando, do nada assim eu sentia uma paz. Parava aquela agonia, eu sentia uma paz. Entendeu? E o que acontecia? Passava aquela vontade de fumar. Aí eu ficava tranquila. No outro dia, eu estava lá fazendo as coisas e tal. Irmão, parece que o diabo marcava o horário certinho. Naquele mesmo horário começava de novo aquela agonia com vontade de fumar. Aquele nervosismo, já começava a bater os pezinhos. Eu sentia até o cheiro do cigarro. E aquele fuma. Aí o que eu fazia? Corria de novo pro quarto. Joelhava lá. Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu orava até sentir aquela paz. Aí eu sentia aquela paz, passava a vontade. Irmão, eu passei uma semana assim. Todo dia, aquele mesmo horário, o troço ia me perturbar para me fumar. Entendeu? E eu corria lá e orava. Passei uma semana assim. A palavra de Deus diz o quê? Resistir o diabo. Parecia até que ele ia ficar perturbando toda a vida. Não. Depois de uma semana que sumiu. Nunca mais eu senti vontade de fumar até hoje. Entendeu? Mas o que eu fazia quando eu estava sendo tentada? Eu recorria a Deus. Você tem que fazer isso. Às vezes você está numa hora de aflição, você está numa hora de tentação, mas você está fazendo alguma coisa na sua vida, você não larga o que está fazendo para ir orar, aí você cai na tentação. Não. Larga o que você estiver fazendo, porque você está vendo lá um pensamento te perturbando. Está entendendo? O pensamento não tem nada a ver com Deus. Ou você larga, pastor, eu não posso largar, mas você começa a orar em espírito. Então, Pai, tira esse pensamento, não aceito isso. E aquilo ali some. Glória a Deus. Deixa aqui rapidinho. Vamos lá no livro de Mateus que eu vou te mostrar um negócio. Você tem que aprender a andar com Deus, senão você não anda com Deus. O problema é esse. Entendeu? Já toda hora ele tira você. Toda hora ele derruba você. E eu estou falando a tentação do cigarro, que acontecia isso. Mas pode ter outra tentação na sua vida. Entendeu? Às vezes você se sente tentada a outra coisa. Tem gente que se sente tentada a cometer um suicídio. Tem gente que se sente tentada a dar um murro na cara de alguém. Entendeu? A pessoa está meio chateada. Entendeu? Tem tentação de tudo quanto é jeito. Entendeu? Tem hora que você se sente tentada a se vingar de alguém te fez mal, você quer se vingar da pessoa. E outras, tem hora que você se sente tentada a desistir. Por que você não desiste de tudo? Deixa quieto, vai ficar orando para quê? Tu é tentada a parar de orar pelos seus objetivos. É isso, gente. E o diabo vem com essas tentações. Então, na hora da tentação, você tem que recorrer a Deus. Por isso que ele disse: invoca-me na hora da angústia. É a hora que você
sendo tentado, é um momento de angústia, é um momento de você orar a Deus. Amém? Tua Bíblia tem referência, Natasha? Vê para mim qual é a referência de Mateus 26. Em Mateus 26, lá no versículo 37, por favor. Acharam aí, pessoal? Marcos, né? Isso. Não é todo mundo, não, mas tem gente que é tentado atrair seu marido, atrair sua mulher. Tem gente que é tentada a sair de casa. Você está entendendo? O diabo tenta de todo jeito. Tem hora que a pessoa tenta você fazer um negocinho errado para ganhar um dinheirinho a mais. O diabo, ele tem tudo quanto é tipo de tentação. Entendeu? Por isso que você tem que saber o que fazer na hora da tentação. Senão, aí está falando aqui, vamos lá. O primeiro passo é você crer que Jesus pode tirar você daquela tentação. Você tem que crer. Não existe tentação maior do que Deus. Hã? Então, Marcos, o que ele está? Marcos 22? Não. Então, vamos lá. Bateu aqui no 16, acabou. 14, 38, né? Deixa eu ver aqui. Não é aqui não, pessoal. Onde que é aqui? Peraí. Lucas 22.
Lucas 22, lá no versículo 43. Acharam aí? Deixa eu ver se é isso. Olha só, presta bem atenção. O versículo é Lucas 22, versículo. Vamos pegar do 39, tá? Acharam aí? Jesus Cristo, ele estava passando por um momento de aflição. Olha, preste bem atenção aqui. Às vezes nós passamos um momento de aflição. É uma tristeza, uma angústia, parece que o troço vai acabar com você. Entendeu? Todos nós passamos por isso. A Bíblia diz: invoca o dia da angústia. E nessa hora da aflição, é justamente a hora que o diabo vem para tentar você. Ele tenta você na sua fraqueza. Entendeu? Ele pega você meio cansado, meio desanimado, ele começa a tentar fazer você desistir, tentar fazer você não orar mais, e aí um montão de outras coisas, entendeu? Por isso que você tem que saber o que você vai fazer. E Jesus, ele estava passando um momento de aflição e um momento de tentação. Jesus passou por isso. Por quê? Você imagina você saber que vão pegar você, vão pregar você numa cruz, que vão te furar todinho, porque Jesus sabia disso. Ele tem presciência, ele era Deus. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele não falava com os discípulos: o filho do homem vai ser entregue, vai ser assim, vai ser assim. Ele já sabia. Iam furar as mãos dele, que ia pendurar ele, que ia fazer ele levar aquela cruz, que ia botar a coroa de espinho. Ele já sabia tudo isso, que ele ia morrer lá pendurado. Você imagina a tentação que Jesus não passou ali, a tentação em desistir. Que era o sofrimento que ele ia passar. Se você estivesse aqui hoje, você soubesse que ia acontecer com você. Vamos pegar você, vamos furar você todinho, vamos pregar você lá, pendurar você lá na cruz. Como se se sentisse se você soubesse o que acontecesse com você. É isso que eu ia falar. Você ia ser tentada a desistir. Não vou me esconder, vou nada. Eu vou me esconder, não vai nem me achar. Você entendeu? Então ele estava passando por um momento de tentação. Mas se ele desistisse, já era, gente. Ele sabia que não podia desistir. Se ele desistisse, ele ia estar abrindo mão da gente. De toda a humanidade. O Pai não ia se reconciliar com o mundo. Mas ele amou tanto a gente, tanto, que o amor dele pela gente não deixou de desistir, mesmo sabendo que ele ia passar aquela aflição tão grande. Só que a alma dele estava angustiada, pessoal, ou não? A pessoa, você saber que vai passar por isso, você vai ficar feliz, sorrindo. Assim, ele estava num momento de aflição, ele estava passando um momento de angústia. E ele, o que ele fez nesse momento que ele estava passando essa situação? Não era assim um momento muito bom da vida dele. Era um momento dele ser entregue. Às vezes tem hora que a gente não está passando um momento muito bom da nossa vida. É um momento de espera, é um momento de crescimento espiritual, é um momento de amadurecimento, é um momento de uma batalha que você está passando por alguém da sua família, né? Você está lutando por alguém da sua família. E o que ele fez? Vamos lá. Ele disse assim, no 39. E saindo de Getsêmani, não é isso? Aí. E saindo, foi como costumavam para o Monte das Oliveiras. Ele saiu dali,
dia era o momento dele ser entregue, ele estava até angustiado, mas o que ele fez? Ele foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, orai, para que não entreis em tentação. Jesus foi orar, porque ele estava passando um momento difícil, um momento de tentação. Ele foi orar, ainda ensinou os discípulos: ó, vocês também têm que orar, hein, para vocês não caírem em tentação. Ele estava dando um exemplo para a gente, o que fazer na hora da agonia, o que fazer na hora da aflição. Ele foi orar, ainda falou para os discípulos: gente, ora, que é para vocês não caírem na tentação. Porque Jesus não falou assim: ó, pode deixar que vocês nunca vão cair em tentação, vocês nunca vão ser tentados, tá? Eu nunca vou deixar vocês ser tentados. Foi isso que Jesus falou? Não, ora, vocês não caírem. Porque o diabo está me tentando, vai tentar vocês também. Ele avisou. Aí o que ele fez? Quando chegou ao lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, o que ele fazia? Orar. Era um momento de angústia, de aflição para Jesus. Era um momento de tentação. Ele foi orar. Ele foi se preparar em oração, porque ele sabia que tinha que passar por aquilo ali. Mas ele podia ter largado aquela cruz, ele estava na carne, gente. Ele podia ter tacado aquela cruz em cima de alguém lá, não porcaria nenhuma, entendeu? Mas ele já se preparou antes para ele não cair nessa tentação. Então ele está dizendo aqui, dizendo, olha o que ele dizia, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Ai, Senhor, se eu puder, me livra disso que eu vou ter que passar. Mas ele disse: todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Porque o Espírito de Jesus, no Espírito, ele queria pagar o preço, passar por aquilo ali que ele sabia que tinha que passar. Mas a carne dele não queria. Ela estava agoniada. Você está entendendo? Tem coisas que às vezes nós passamos que no nosso espírito nós sabemos que é o certo, mas para a carne é um sofrimento. Entendeu? A carne não quer que você abra mão, não quer que você renuncie, não quer que você deixe de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Essa renúncia não é muito fácil não, gente. Porque você tem sua vontade, tem seus sonhos, tem seus desejos, entendeu? E muitas das vezes você tem que privar os seus desejos para fazer a vontade de Deus. Entendeu? A vontade da carne de Jesus é que ele sumisse dali, se escondesse em algum lugar, que nem a Ana falou, não aparecesse mais, entendeu? Mas Jesus sabia que ele não podia fazer isso. Ele estaria negando aquilo que o Pai mandou ele fazer. Então ele está dizendo aqui, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. E olha o que aconteceu, pessoal. Quando ele orou, apareceu-lhe um anjo no céu que fazia o que com ele? Tem Bíblia que está escrito confortava, não é? Aqui está fortalecia. Quando você está no momento de aflição, você está no momento de tentação, que você invoca o nome do Senhor, o anjo do Senhor, o Espírito de Deus, vem e fortalece você para você vencer aquela batalha. Por isso que você não pode deixar de orar. Aí já tem pessoa que deixa de orar e você fica fraco, aí cai em tentação. Tem gente que faz o contrário, na hora da tentação, na hora da aflição, a pessoa não ora. É o contrário, ela não ora. Aí como que o Espírito de Deus vai vir te confortar? Como que o Espírito de Deus vai vir te fortalecer? Você está entendendo? Aí você acaba caindo naquela tentação. Então ele disse, e apareceu um anjo do Senhor do céu que o fortalecia, não é isso? E posto que, gente, em agonia, orava mais intensamente. Jesus estava passando um momento de muita aflição, de muita agonia. Entendeu? Porque ele estava... Por que agonia?
agonia, porque ele estava sendo tentado a desistir, gente. Não era fácil que ele ia passar, mas ele sabia que tinha que passar. O coração dele queria passar aquilo ali para salvar a gente, mas a carne não queria. Você já viu? Você ama a pessoa, você quer até ajudar a pessoa, mas você sabe que você vai ter que morrer, vai ter que ser todo picotado para salvar a pessoa. E aí? Entendeu? Ele está passando um momento de agonia, de aflição. E cada vez ele orava, cada vez mais. Aí ele está dizendo, ó, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor se tornou-se como grandes gotas de sangue que corria até o chão. Você imagina uma pessoa orar, uma aflição tão grande, chegar a suar, o suor pingasse no chão. E o suor dele se tornou em gotas de sangue. Você imagina a agonia, a aflição que Jesus não estava sentindo ali. Mesmo assim, ele não negou Jesus. Ele não negou o chamado dele. Você está entendendo? Ele não desistiu de fazer a vontade do Pai. E ele, nesse momento de aflição, ele se apegou com Deus, ele orava a Deus intensamente. E muitas das vezes nós somos tentados, o troço está vindo contra a nossa vida, a perseguição vem e você não ora. Você quer resolver do seu jeito, aí você cai na tentação. Ele fez aqui, está escrito na Bíblia, invoca-me no dia da angústia, ele invocou no Senhor. Aí ele está dizendo aqui, ó, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e o achou dormindo de tristeza. Os discípulos já não aguentou. Os discípulos, é aí que eu estou falando para você. Você tem duas opções, ou você buscar a Deus, que nem Jesus fez, foi morosa, você tem que buscar, porque você tem que ir na oração, na hora que você está sendo perseguido, tentado, para Deus fortalecer você, para você conseguir passar daquilo ali. Aqui Jesus orou intensamente, mas ele conseguiu passar o que ele tinha que passar, a prova que ele tinha que passar, o que ele tinha que concluir, ele conseguiu força em Deus e conseguiu passar. Já os discípulos não conseguiram, os discípulos dormiam, mas era de tristeza. Pastor, o que é esse dormir de tristeza? Quando a pessoa se entrega, a pessoa não ora mais, não adianta mais orar, a pessoa se entrega àquela tentação, ela se entrega àquela aflição, ela não luta. E quando você se entrega, que você resolve não orar mais, você está negando sua fé, você não pode fazer isso. Sadraque, Mesaque e Abidinego, mesmo diante lá da fornalha lá, não, a gente morre queimado, mas não vou. Você tem que ser aquela pessoa morrendo, mas não vou negar minha fé, não. Não, nem que eu oro deitada, eu oro de cabeça para baixo, eu fico deitada debaixo da coberta, mas fico orando, mas você não se entrega. Você está entendendo? Você não se entrega, você não deixa de orar, você não deixa de buscar Deus. Entendeu? Porque essa é a sua fé, você não pode abrir mão da sua coroa. Por causa da tentação, por causa de perseguição, nada disso, irmão. Confia em Deus, busca Deus, ora a Deus, Senhor. Estou fraco, não estou nem aguentando andar, mas eu estou aqui. Entendeu? Eu pequei, o negócio foi sério, eu fiz mesmo, mas preciso do seu perdão e eu não tenho para onde ir, estou aqui. Entendeu? Mas nunca eu abandono Jesus. Porque o Davi, eu acredito que eu meditando na vida de Davi, eu entendi que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele confiava mesmo em Deus. Ele ia se arrastando, mas ele ia. Ele não deixava de Deus, de jeito nenhum. Uma vez ele falou lá no Salmo, Senhor, meus pecados é mais do que os fios da minha cabeça. Você imagina, se Davi era cabeludo, quantos pecados não devia ter? E você já imaginou quantos fios tem na cabeça da pessoa? Aí, o negócio estava estreito para ele, a pessoa passou com tanto pecado assim. Mas ele foi lá. Senhor, me limpa, me purifica do meu pecado, me livra dos crimes de sangue.
E por tudo isso, Davi sempre estava lá, ele recorria a Deus. E Jesus, no momento de agonia, de aflição, de tentação, o que ele fez? Ele orava a Deus. E ele estava agoniado, mas quanto mais agoniado ele estava, quanto mais tentado ele estava, mais ele orava. Mas os discípulos não conseguiam, os discípulos, eles dormiam de tristeza. Pastor, o que significa? Existe. Às vezes a pessoa entra numa depressão, a pessoa não sente vontade de orar, não sente vontade de buscar a Deus. Entendeu? Bate um desânimo na pessoa, a pessoa dá vontade de se entregar. O diabo quer, você não deve fazer isso, entendeu? Aí o que ele está falando aqui? Ó? Vamos lá. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou que o pessoal dormindo de tristeza. E disse: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai. Jesus falou com ele: ó, levanta. Ali eles estavam chorando, assim, dormindo de tristeza. Mas então Jesus não era nem para levantar mais de lá da oração. E quem ia passar o negócio era Jesus. Você está entendendo? Quem ia passar por aquilo tudo? Não era Jesus? Então Jesus era para ter caído lá mesmo. Ter ficado para lá. Entendeu? Os discípulos não, eles se entregaram. Jesus falou para ele: poxa, eu que você entregue, mais ou menos assim, eu que você entregue. Fiquei assim, vocês estão pior do que eu, entendeu? Aí está dizendo aqui, vamos lá. Disse-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Jesus mostrou a eles o que era para eles fazer, porque eles também estavam tristes, não tá? Mas Jesus estava falando com eles: aí que vocês têm que orar. Vocês não caem em tentação. Entendeu? Jesus deu um exemplo a eles, que mesmo no momento de tanta agonia, de tanta aflição, de tanta tentação que Jesus estava passando, ele foi invocar o nome de Deus e estava ensinando isso para os seus discípulos. E hoje em dia Jesus também continua ensinando isso. Então, o que você fazer? Está passando uma luta, está passando, levantai e orai. Não deixa de orar. Ah, mas não tem muita força. Vá assim mesmo. Vá do jeito que você está. Senhor, eu preciso da sua ajuda, de mim mesmo. Não dá, mas eu venho aqui, porque eu sou Deus e tal, entendeu? Tem que invocar o nome do Senhor. Então, vamos voltar lá no livro de Josué para a gente encerrar. Entendeu? Agora, mais aí, o que acontece? Às vezes a pessoa vem para a igreja, ouve isso aqui, e quando vem o negócio, a pessoa esquece o que Deus falou. Aí esquece de buscar Deus, aí acaba caindo naquela tentação, não ora mais, aí o maligno fica à vontade. Aí ele está falando assim, lá no livro de Josué, capítulo 1, gente. Preste atenção, Josué, capítulo 1. Ele está falando assim: sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, né? Lá você ouviu o que Jesus falou para ele: levantai-vos e orai. Não é isso? Você não cai em tentação. O Josué também era outro. O Josué estava prostrado, o Josué estava desanimado, estava sem força de buscar Deus. E ele disse assim, ó: levantai-vos, pois, agora, e passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Não é isso? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém poderá resistir
é ter resistir todos os dias da sua vida. Às vezes você escuta isso aqui, você esquece do que Deus falou. Ninguém poderá te resistir. Ele não está falando de uma pessoa. Hã? Ele não está falando que as pessoas não podem resistir você. O que é esse ninguém? É a doença, é a miséria, é a perseguição, é as armas que o diabo levanta contra você. Nada do que o diabo fizer para te destruir, ele está falando aqui, ó, nada disso vai poder resistir você todos os dias da sua vida. Como? Quando você ora, gente. Não tem tentação que resista a uma oração, uma perseguição que resista, não tem nada que resista. Você precisa aprender a sair da área da religiosidade. Esquece essa coisa de você orar a Deus como se Deus fosse um nada, nem ouviu o que você falou, você tem que parar com isso. Você tem que orar a Deus e crer em Deus, até mesmo em você. Às vezes se tem uma coisa em você, pastor, eu queria tanto mudar isso, mas não consigo. É um jeito, é uma mania, um hábito, um pecado, uma coisa que eu faço que eu não quero ser assim, mas quando eu vejo eu estou fazendo. Você já entregou isso na mão de Deus? Se eu não quero ser assim, não muda. Porque, já, então você tem que crer. Será que Deus não pode fazer isso com você? Eu lembro que Deus, ele tirou a alma de Nabucodonosor e botou uma alma de animal. Depois ele tirou a alma de animal e botou a alma de Nabucodonosor de volta. Não é isso? Se Deus pode fazer isso, será que Deus não pode tirar de você aquela mania, aquele ato? É Ele que faz, pessoal. Não é você que se muda. Você ouviu a palavra, creu, sim, eu vou levar isso aqui até Deus. Deus vai mudar a minha história. E Ele te ajuda. Agora, por que às vezes não acontece? Porque você não crê. Você ora a Deus, mas depois você continua achando que está a mesma coisa. Não, você tem que mudar o seu pensamento. Se eu orei a Deus, é impossível que Deus minta. Então, Deus pode. O que Deus não pode fazer? Se Ele diz tudo é possível ao que crê. O impossível para o homem é possível para Deus. Aquele que começou em vós a boa obra é fiel para terminar até o fim. Você tem que crer nisso. Então ele fez essa promessa aqui, ó, ninguém te poderá resistir. Ninguém é isso, é uma tentação, é uma luta, é uma perseguição, é uma doença, nada vai poder resistir você. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, não é isso? Como fui com Moisés, assim serei contigo. Porque, pastor, por que como ele foi com Moisés, ele seria com Josué? Porque, gente, Deus não faz acepções de pessoa. Para Deus, todos são igual. O mesmo Deus que anda comigo, é o mesmo que anda com você, que anda com você. Entendeu? Ele é o Deus de todos. Sim ou não? Ele é pai de todos, ele é o mesmo Deus. E nós somos filhos. Então, Deus não faz acepções de pessoa. E ele está dizendo, ó, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Assim eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. É uma promessa que ele fez. Mas eu estou me sentindo tão longe de Deus. Pessoal, o problema está em você, não está em Deus. Deus não te abandonou. Ele até falou, se me buscardes, me encontrarei. Você tem que buscar, tem coisas que você tem que buscar mais a Deus. Às vezes nós queremos a presença de Deus, mas a gente saímos lá do primeiro amor, a gente não busca mais, aquela coisa fria, esquisita. Aí você, Deus me abandonou. Não, ele está ali no mesmo lugar. Nós é que não estamos buscando mais com aquela intensidade que a gente buscava antes. A gente está deixando o negócio esfriar, a gente não pode deixar o negócio esfriar. A palavra de Deus diz assim, no final, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você não pode deixar o seu amor por Jesus se esfriar. Você tem que buscar, orar, oração. Não, Senhor, eu quero.
Eu não quero me acomodar com esse século, né? Eu não quero me acomodar com esse século. Eu quero cada dia mais estar mais perto do Senhor. Isso é uma busca individual de cada um, pessoal. Você pode estar muito perto de Deus ou muito longe de Deus, ou na metade de Deus, depende do que você busca. Aquela mulher do vaso de alabastro, ela ficou mais perto do pessoal do que os outros. Já viu? Que ela ficou mais perto. Mas por quê? Porque ela foi lá, deu banho em Jesus, não, ela tacou lá o perfume em Jesus, depois foi lá. Acho que foi ela mesmo que foi chorar nos pés de Jesus, não foi? Não foi o. Mas foi ela mesmo. Então, ela foi lá, grudou em Jesus, irmão, nos pés de Jesus. Ela ficou mais perto do que o pessoal que estava ali. Porque ela foi. Não foi que Jesus foi lá, ela foi. Ela foi diferente. Ela quis dar banho de Jesus lá de perfume, entendeu? Depende da busca de cada um. Tinha 12 discípulos, Jesus. O João dormia no peito de Jesus. Mas não é que Jesus ficava bem, deita aqui no meu peitinho. Não é isso. O João que era assim, pegajosozinho, entendeu? Ele dormia, mas então quer dizer que tinha uma próxima, porque se aproximou mais de Jesus. Então tem pessoas que é mais próximo de Jesus, tem pessoas que é mais distante, mas depende da sua busca. Jesus está ali, ele é o mesmo. Sim ou não? Estão entendendo? Então ele está dizendo aqui, ó, vamos lá. Aí ele disse, eu não te deixarei, nem te desampararei. Não é isso? Mas ele falou para o Josué fazer o quê, pessoal? Esforça-te e tem bom ânimo. A gente tem que fazer a nossa parte, pessoal. A gente tem que se esforçar para ouvir a palavra de Deus. A gente tem que se esforçar para orar. A gente tem que se esforçar para obedecer. Não é fácil você obedecer, porque o diabo sempre vai tentar jogar você para o lado da desobediência, para o lado de pescaeva. Você tem que lutar. Pedir força a Deus, Senhor, me ajuda a te obedecer. Me livra da tentação, entendeu? É isso, tem que estar pedindo a Deus. E ele disse assim, ó, esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Aí você fala, mas que povo? Não é só um povo não, se esforça e tenha bom ânimo, que você vai alcançar o seu objetivo. Aquilo que você está orando a Deus, aquilo que você quer que Deus faça, isso vai acontecer na sua vida. Só que você precisa se esforçar para não ficar caindo nas tentações, nas armadilhas. É isso que você está perto de vencer, o diabo faz você cair na tentação, faz você desistir de orar, faz você duvidar. É isso que está atrapalhando Deus de agir. Não é que não vai acontecer, vai. Você pediu a Deus, tem que acontecer. Entendeu? Só que a gente tem que ficar firme na posição para acontecer. Então ele está falando aqui, ó. Tão somente, olha o que ele disse de novo, pessoal. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, muito bom ânimo, não é pouco não. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aí o que ele diz? Ó, não te desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Não é isso? Para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Lembra que eu falei aqui cedo? Que a gente estava pregando sobre o quê? Sobre você não sair da palavra, que foi o que a Eva fez. Deus falou uma coisa com a Eva, o demônio foi lá e falou outra, e ela, o que ela fez? Ela deixou de acreditar em Deus para acreditar no demônio, quer dizer, ela fez a vontade do diabo. Entendeu? Já Jesus não fez. Jesus falou, se tu és filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pão? Não. Está escrito, Jesus não caiu igual a Eva caiu. Você entendeu? Aí ele está falando, você ter cuidado de não se desviar nem para um lado nem para o outro. Você
ficar na palavra. Que o diabo vai tentar fazer desviar ou você para um lado ou para o outro. Você está entendendo? Ah, Jesus está mandando você ter bom ânimo. Aí é que ele faz você ficar desanimado. Ele quer fazer você fazer o contrário da palavra. Entendeu como é que funciona? Aí ele disse assim, ó. Não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Porque então farás o quê, pessoal? Prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Não é isso que a gente quer? Que o nosso caminho prospere, que a gente seja bem-sucedido, que as coisas dê certo na nossa vida, que as coisas funcionem, que as coisas andam. Pastor, é isso que eu quero na nossa onda de jeito nenhum. É só um cuidado, você precisa ser vigilante. O que você pensa, o que você fala, o diabo vai tentar você para tirar você da presença de Deus, para tirar você da palavra. Você tem que ficar tomando conta. Não é dos outros não, gente. Não fica tomando conta da vida dos outros não. Toma conta da sua vida. Tá? Quando eu falo isso, não é que eu estou chamando você de fofoqueiro não. Porque às vezes a gente fica olhando os outros. Ah, mas o fulano pecou, o ciclano não está na palavra. Não esquece os outros. Olha para você e Jesus. Esquece quem fez certo, quem não fez certo, quem está fazendo errado. Esquece, você nunca vai vencer com Deus assim. Você tem que olhar para você. Peraí, o que eu estou fazendo está dentro da palavra? O que eu estou pensando, esse pensamento é de Deus? Você tem que ser uma pessoa vigilante, você não pode ser distraído ou distraída. Que é aquela pessoa que você se distrai, o diabo engana você, daqui a pouco você saiu da palavra. Entendeu? Não, você tem que prestar atenção, peraí. Esse pensamento é de Deus? Não, então eu não quero esse pensamento, está amarrado no nome de Jesus. Isso que eu estou falando é de Deus? Está repreendido. Você tem que ser uma pessoa que você analisa você mesmo. A Bíblia diz isso. Analisa-se o homem a si mesmo. Então você tem que observar você. Como que você está? Como que está a sua mente? Se você não saiu de algum ponto da palavra. Hoje de manhã, eu estava pregando sobre isso. Eu estava explicando o seguinte. Isso aí é uma coisa assim. Eu particularmente. Quando eu vou orar a Deus, antes de eu fazer a minha oração, eu me observo muito, gente. Eu vou a Deus, mas eu vou assim, procurando alguma coisa em mim. E se eu não achar, eu falo com Deus, e Deus, faz comigo como o Senhor fez com Davi. Expurga-me tu aqueles erros que me são ocultos. Se tem alguma coisa em mim que eu não estou vendo, o Senhor tira, o Senhor me mostra. O que é que eu estou fazendo, ou o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Você está entendendo? Eu primeiro procuro observar como é que está o meu coração, se tem alguém que eu estou chateada, se tem alguém que me feriu, fez alguma coisa, se eu realmente perdoei aquela pessoa. Porque para não ter assim nada que impeça a minha oração, eu fico observando se eu estou na palavra, se eu estou em condições, entendeu? Aquela palavra do João, quando ele disse, se vós estiveres em mim e minha palavra estiver em vós, pedireis qualquer coisa. E quando eu percebo que eu não estou, eu luto. Aí é a hora que eu começo a orar, falar, meu Deus, eu vou sair da tua palavra nesse ponto aqui, mas eu preciso voltar e tal, e tal, e tal. Eu procuro primeiro me limpar com Deus, para depois, aí eu falo com Deus, Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Você está entendendo? A gente precisa fazer isso, essa análise. E sempre você não pode se distrair. Todos os dias na sua vida, você tem que observar se você está na palavra. O diabo sempre vai tentar tirar você. Pastor, e se eu perceber que me tirou? Você volta rápido. Seja uma pessoa igual Davi, seja madura.
Não fica, já era, não é isso que Deus quer que você faça. Saiu, volta rápido. Senhor, não era para me ter falado isso. Não era para me ter pensado isso, mas o Senhor me perdoa aí, porque fiz sem querer, dá força para não fazer mais. Na hora você se conserta. Pronto, tá limpo de novo. Aí você vai seguindo com Deus, você vai vencendo. Estão entendendo direitinho, gente? É isso que você tem que fazer. É sempre você observar. Esquece pastor, esquece igreja, esquece pessoal, esquece. Olha você, se você está dentro da palavra. Se não tiver, pede força a Deus. Não seja uma pessoa incrédula. Não adianta nem eu pedir, porque eu não vou conseguir mesmo, olha só. Não consigo mesmo obedecer. Você que está falando. Entendeu? Não é Deus que está falando isso. Então ele está falando aqui, ó, vamos lá. Para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, não é isso? E muitas das vezes a pessoa, gente, vamos dar uma paradinha aqui. Isso não é uma piada não, tá? Eu estou ensinando você só algumas coisas que eu tô fazendo na minha vida, que está funcionando. Pelo menos ao meu modo de ver, está funcionando muito para mim. Pelo menos para permanecer na presença de Deus. Às vezes a gente também não tem muito tempo para meditar na palavra de Deus, que ele está falando aqui, ó. Que é para você fazer? Na minha lei, medita de dia e de noite, não é isso? E às vezes a gente não tem esse tempo de meditar porque a gente está muito ocupado com as coisas do mundo, pessoal. Esse negócio de tecnologia, a pessoa só vive grudado com o celular, só vive grudado com a internet. Isso está acabando com a fé das pessoas. Porque, gente, a Bíblia é um livro que tem tanta coisa maravilhosa ali, gente. Se você começar a estudar a Bíblia, você não quer parar mais. Tanta coisa boa você aprender com Deus, a pessoa fica agarrada no celular, igual a oração. Muitas poucas pessoas conseguem orar de madrugada. E a palavra de Deus disse o seguinte, que me buscam de madrugada, esse encontro. Mas por que a pessoa não consegue orar de madrugada? Porque a maioria das pessoas já fica até tarde vendo televisão, vendo novela, não sei o quê, outros no celular e tal, e vai dormir quase de madrugada. Você não consegue acordar de madrugada para orar. E a oração de todas as horas é boa, mas, irmão, experimenta orar de madrugada, nem que seja 10 minutinhos. Experimenta fazer isso 2 dias só, depois você me conta o que aconteceu na sua vida. Você vai ver o resultado, hein? Você vai levantar, vai falar com Deus sobre você, o que você quer que Deus faça na sua vida, o que você quer que Deus faça em você, o que você quer que Deus muda você. Você vai acordar de madrugada para orar, preste bem atenção, e você vai acordar no outro dia uma outra pessoa. Que isso, pastor? Você já vai levantar da cama mudado. Forte para vencer qualquer tentação, porque você já se fortaleceu com Deus de madrugada. Então, às vezes, a pessoa não tem aquele tempo para buscar Deus, a pessoa está muito envolvida com as coisas aqui da terra. E Jesus, ele falou o seguinte, buscai as coisas que são do alto, aonde Deus está sendo. Ele falou aqui para Josué, você tem uma missão, você vai conseguir. Eu vou estar com você, nada vai conseguir resistir você. Mas na minha lei, Josué, medita de dia e de noite, para você não sair dela, nem para um lado, nem para o outro. Fica firme. Glória a Deus. Aí está dizendo aqui, ó, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E serás o quê? Bem-sucedido. Tudo vai dar certo. Aí ele disse de novo, não te mandei eu? Esforça-te tem bom ânimo. Não temas, você não ficar com medo, assustado. Nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E muitas das vezes a gente vem para a igreja, a gente ouve isso aqui, mas você sai ali fora e você esquece tudo que Deus falou. Aí você esquece que Deus é contigo, você esquece de meditar na palavra de Deus, e as pessoas estão distraindo muito com as coisas aqui da terra. Não pode, pessoal, é uma luta.
A nossa carne não quer orar, não quer que você ouça a palavra, não quer que você ore, não quer que você louva. Ela quer que você esqueça até que Deus existe, mas você tem que lutar. Pede força a Deus. Deus, me ajuda aí a conseguir pelo menos 10 minutinhos orar de madrugada. Me dá força aí para mim meditar na sua palavra. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. A gente não pode andar distraído. E se esforçar e ter bom ânimo, pessoal. Glória a Deus. Não sei se foi hoje de manhã, não, né? Eu acho que foi ontem. Eu preguei sobre isso. O diabo quer que você fique lá prostrado, parado. Não, não. Você se levanta. Eu vou me levantar em nome de Jesus e eu vou vencer isso. Deus espera que você se levanta e decida vencer. Glória a Deus. Ele já falou que é contigo. Mas se você não for, como é que você vai vencer? Hã? O Deus era com Davi, não é? Mas se Davi não quisesse lutar contra o Golias, ia fazer o quê? Ué, Deus era com ele, mas ele não queria lutar. Como é que ele ia vencer o Golias? Então a gente precisa ir para cima. Deus faz a parte dele. Ele já falou que está com a gente, não falou? Já falou que ninguém vai resistir você todos os dias da sua vida. Não te deixarei nem te desampararei. Agora você tem que fazer a sua. Quer se esforçar, quer ser animada, ir para cima, orar. E a gente tem que parar com esse negócio de frieza espiritual, gente. Cristão que não ora, não lê uma Bíblia, não faz um jejum, não ouve a palavra. Gente, você simplesmente vai ser atropelado. Escuta o que eu estou te falando. Desperta. Nós estamos no mundo e no mundo nós temos batalhas. Hã? Ah, não, mas eu não quero mais lutar contra o diabo, não. Irmão, você querendo lutar contra ele ou não, ele é o seu adversário. Você aceitou Jesus um dia? Aceitou? Tu entregou a sua vida a Jesus? Você servindo a Jesus ou não, você fazendo a obra de Jesus ou não, você querendo lutar ou não, o diabo vai lutar contra você. Você é um cristão. Só você ser um cristão, ele vai lutar contra você. A palavra de Deus diz o seguinte: o diabo, vosso adversário. Entendeu? Ele é o vosso adversário. Então você tem que se levantar para lutar. Você não pode se entregar. E olhar o demônio mais do que Deus. Não, é que é muito difícil. É que é muito bravo. Não, o diabo quer que você fale isso. Mas não é. O seu Deus é maior do que o demônio. Deus espera que você fale como Davi. Quem é esse circunciso aí que está afrontando o exército de Deus dele? Olha, você vem a minha lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deus espera essa força nossa. Deus espera que a gente seja essa pessoa. Não aquela pessoa que você vê o gigante, não vai adiantar nem lutar mesmo, ele vai me pisar mesmo. Ah, não, Deus, nem vou lá. Vou virar picadinho. Não é isso que Deus quer. Glória a Deus, Ele quer que você parta para cima confiando nele. Gente, faça como Davi. Seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Mas como? Confiando em Deus de todo o coração. Você confiar nele em todo o seu coração, você também é uma pessoa segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos então orar em nome de Jesus? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus que a gente mora na paz do Senhor. E guardar o conselho, né, que Deus está dando. Vamos lá. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, primeiramente para Te glorificar, Pai, e reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Pai, Tu és o Criador do céu e da terra. E nós viemos a Ti agradecer ao Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E eu sei, Pai, que o que o Senhor quer de nós é que sejamos um povo que não abre mão da Sua presença. Um povo que não se prostra diante das propostas do diabo, que não se prostra diante das tentações, das perseguições, mas que cada dia a gente se levante para vencer
vencer o mal. Porque a sua palavra diz que em ti nós somos mais do que vencedores. Então o Senhor quer um povo animado, um povo bem disposto para vencer o mal, tomar a chave da nossa vitória, como o Senhor fez. O Senhor venceu o mal lá na cruz, tomou a chave do inferno, foi lá, invadiu o inferno lá, tirou aquelas almas lá que estavam no cativeiro, e o Senhor quer que a gente seja essa pessoa que vença o mal, que tome a chave da vitória, que dê a volta por cima, e o seu nome seja glorificado na nossa vida. Então tira, ó Pai, todo espírito de desânimo, espírito da depressão, espírito do medo, da dúvida. É um demônio que tenta assombrar a pessoa, uma coisa maligna, para paralisar a fé da pessoa, para tirar as forças da pessoa. Mas, Pai, nós sabemos que Satanás não vai conseguir, porque maior é o Espírito que mora, que habita em nós, do que o que está no mundo. E o Senhor disse que em ti nós somos mais do que vencedores. O Senhor disse na tua palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode nos vencer se nós temos um Deus poderoso para nos guardar? Então, Deus, que cada dia nós andamos com o Senhor com confiança. Pai, com ousadia, com força. Sabendo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Que nada se susterá diante de nós todos os dias da nossa vida. Nem doença, nem peste, nem praga, nem maldição, nem perseguição, nada. E, Pai, que em nome de Jesus Cristo, a cada dia a gente possa vencer cada dia mais com o Senhor que nos conduz em triunfo. Pai, abrir o entendimento do nosso coração para que cada dia a gente consiga entender melhor a sua palavra. E cada pessoa consiga vencer aquele espírito que está agindo na vida da pessoa. Uma tentação, uma perseguição, aquele espírito está agindo no casamento, na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos parentes, dos filhos. Pai, na prosperidade, na saúde. Em nome de Jesus, nós paralisamos a ação de Satanás e exigimos que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde. Solta a fé dessa pessoa, vai embora, sai da família, sai da fonte de renda. Em nome de Jesus Cristo, eu exijo uma retirada, ordeno que saia e nunca mais pode voltar em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos o Senhor e agradecemos desde já. E pedimos a Ti, Pai, que o Senhor transforma aqui esse líquido no Teu sangue e todo o coração que for mergulhado ali aconteça conforme nós oramos, nós estamos pedindo, Senhor. E tudo isso é para a Sua glória, em nome de Jesus. E vocês digam, pessoal, assim seja e graças a Deus. Amém? Pessoal, eu estava falando aqui outro dia sobre uma palavra que eu ouvi muitos anos atrás de um pregador, e hoje o meu pastor pregou sobre isso também. Pastor, eu quero ser muito feliz, eu quero vencer na minha vida, quero que tudo dê certo. Hoje nós falamos tanto de manhã quanto agora de noite que você não ouvia a voz do diabo, não é isso? Ele fala na sua mente. Cuidado com aquele espírito que tenta jogar você contra os outros, pessoal. Quando vem aquele pensamento mal sobre alguém, qualquer pessoa, isso é um demônio. Não deixa de te enganar mais não. Guarda isso no seu coração, entendeu? Toda vez que vem um pensamento mal sobre alguém, seja com quem for, olha aquela pessoa lá, olha o que ela está fazendo de errado, olha o que ele disse, que não sei o quê.
mal contra outra pessoa, isso é o diabo. Ele fez isso no céu, ele jogou uma terça parte dos anjos contra Deus e anjos contra anjos. Então ele vai querer trabalhar a sua cabeça para jogar você contra alguém. Você está entendendo? Sabe o que você faz? Não aceita isso. Não aceita. Hoje o meu pastor de manhã pregou sobre isso. E eu concordei, falei, essa aí é bem verdade mesmo, o diabo faz isso. Olha lá como a pessoa está te tratando, vê se isso é de Deus. Olha lá como é que está, deve estar falando mal de você, e você vai acreditando naquilo ali, entendeu? Não julga ninguém, nunca aceite isso. Vem aquele pensamento contra alguém, seja quem for, você já começa a orar logo. É simples, se você entender que isso é um demônio, você vai lutar contra isso. Agora, se você continuar achando que isso é você, é o seu pensamento, você vai ser enganado, engabelado. Não é você, é um espírito tentando jogar você contra alguém, não aceita. Glória a Deus, ora a Deus. Fala, Senhor, tira esse pensamento do meu coração, está amarrado esse nome de Jesus. Porque qual foi o mandamento que Jesus mandou a gente fazer? Amar o nosso Deus em primeiro lugar, e o nosso próximo. E o amor não suspeita mal. O amor não fica pensando mal no outro. Entendeu? Então, quando vier esse pensamento, você já sabe quem é. Se você não soubesse, pessoal, tudo bem você cair, mas você já sabe quem é. Aí, o que você vai fazer? Não, está amarrado. Você ora, Senhor, tira isso do meu coração. Você fazendo isso, preste bem atenção, você vai ser muito bem sucedido na sua vida. Escuta o que eu estou te falando, as coisas vão funcionar. Porque o diabo não vai conseguir mais derrubar você. Você vai ser uma pessoa firme. Entendeu? Você vai ser uma pessoa firme. O diabo não consegue te enganar mais. É isso que Deus quer. Glória a Deus. Então, deseja aí uma boa noite, seus irmãozinhos. E vamos na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E Deus abençoe aí todo o pessoal do Face aí. A minha mãe, o Wagner. Deus abençoe, Wagner. Valquíria, Deus abençoe o pessoal aí, tá? Deus abençoe todos vocês aí. E até sexta, né? E até sexta até amanhã. Amanhã às 6 horas. Deus abençoe. Às 18 horas. Amanhã tem mesa de combate? Então, amanhã às 8 horas da manhã, pessoal, tem a mesa do combate, que é a mesa de oração. Que eu aconselho todo mundo a participar, mas não adianta a gente falar até encaixar na cabeça do pessoal que tem que obedecer o pastor, uma hora vai chegar lá. Mas eu aconselho todos participar da mesa de oração. Ah, pastor, mas a gente já vem quase a semana toda para a igreja. Pois é, mas os discípulos se reuniam para orar todo dia. A gente já não vem todo dia, né, por tempo. Aí o que acontece? Vai ter a mesa de oração, de combate, que é para você trazer a fotografia, peça de roupa, chave da casa, e para juntar para orar, pessoal. Tem que juntar, a igreja tem que juntar para orar. Né? A gente orando, já temos muito. Então o que acontece? A gente vai ter a mesa do combate, da oração, às 8 da manhã, amanhã, né? E às 18 horas. Terando aí às 18h30, né, da noite, a gente vai estar entrando lá na web rádio IPEC. Pessoal, se você entrar, entrei lá às 18 horas, 18h30 não começou. Você pode ficar, deixa lá ligadinho lá que a gente vai entrar, tá? É que às vezes a gente está começando a conhecer a rádio, então às vezes dá uns problemas técnicos lá e a gente acaba atrasando um pouquinho. Mas a gente vai estar entrando em nome de Jesus na web rádio IPEC amanhã. E sexta-feira temos aí o culto novamente aí, em nome de Jesus de libertação, tá? Deus abençoe todos vocês aí e vamos na paz do Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus.